Amados irmãos, amadas irmãs, nós vimos que Abraão, quando soube que Ló havia sido levado cativo por aqueles 4 reis que venceram os 5 reis, ele fez sair 318 homens dos mais capazes nascidos em sua casa e foi lutar. E ele venceu e trouxe Ló, os bens, as mulheres, e trouxe também todo o povo que havia sido levado cativo. E a Bíblia diz em Gênesis 14:18, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. Realmente é algo muito interessante que, após a vitória, de repente surge Melquisedeque trazendo pão e vinho. Baseado nesse versículo, nós podemos saber que Melquisedeque estava a par, estava sabendo o que estava acontecendo. O que aconteceu com Ló e Abraão. Ele estava sabendo. Para compreendermos melhor Melquisedeque, nós então temos que buscar outras porções da palavra de Deus que fala sobre ele. As porções que falam sobre ele. Aí nós vamos poder conhecer um pouco, baseado nas indicações das outras porções da palavra, sobre as ações desse Melquisedeque, que era rei e sacerdote. No Velho Testamento, nós temos menção de Melquisedeque no Salmo 110. E no Novo Testamento, nós temos menção de Melquisedeque no livro de Hebreus. E nós vimos, baseado no livro de Hebreus, que esse Melquisedeque, ele é um tipo de Cristo. Melquisedeque tipifica Cristo. Então, isso nós podemos ver em Hebreus, porque fala que Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E ainda mais, em Hebreus 7:25 diz: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então nós vemos aqui uma função, uma ação de Melquisedeque, de Cristo como Melquisedeque, intercessão contínua. E em Salmo 110 há a menção de Melquisedeque. E, novamente, é vinculado com Cristo. Salmo 110, a partir do versículo 1. Disse o Senhor a meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Podemos ver aqui, nos mostra Cristo como rei, como aquele que tem poder, como aquele que domina. E o versículo 3 diz: apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Aqui mostra que o Senhor, ele está sentado à direita de Deus. O Senhor, nosso Deus, está pondo
todos os inimigos debaixo dos pés do Senhor. Aqui no versículo 2 fala do cetro do seu poder, do seu domínio. E o versículo 3 mostra o povo de Deus, o povo que pertence a Deus, apresentando-se voluntariamente para essa luta contra o inimigo. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder. Existem traduções que são no dia da sua convocação ou no dia da batalha, com santos ornamentos. Há traduções que dizem com esplendor. Isso se refere à consagração. O povo de Deus se apresenta voluntariamente para batalhar junto com o Senhor, a favor do reino. E o versículo 4 diz: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui nós vemos Cristo como sacerdote. Nos versículos anteriores, como o rei. Então, nós podemos ver que essas porções da Bíblia mostram algo tremendo. Mostram Melquisedeque, o ministério de Melquisedeque, intercessão. Então, voltando para Gênesis 14, fazendo o vínculo, estamos agora tocando na realidade espiritual, não estamos tocando somente nas menções que temos em Gênesis 14, mas nós podemos ver Melquisedeque é alguém que intercede. Ele intercedeu por Abraão e por Ló. Foi por causa dessa intercessão que Abraão teve aquele sentimento de sair à luta. Mas Abraão também era alguém que orava. No versículo 22 diz assim: mas Abraão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra. Quando o rei de Sodoma disse para ele que queria dar os bens que ele tinha, dar tudo para Abraão. Na versão corrigida, diz assim: Abraão lhe respondeu: levantei a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra. A versão corrigida, assim como algumas versões no inglês, usa o verbo levantar no passado. Mostrando o quê? Mostrando que Abraão, antes de sair à luta, ele tinha orado. E nessa oração, ele recebeu a revelação que o Senhor era o Deus Altíssimo, o que possuía os céus e a terra. Ele ganhou essa revelação. Ele ganhou essa revelação por quê? Porque Melquisedeque estava intercedendo por ele. E nós podemos ver que Melquisedeque usa essa mesma expressão no versículo 19, quando ele abençoa Abraão. Ele diz assim: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E também pela intercessão de Melquisedeque, baseado em Salmo 110, nos mostra que o povo de Deus se coloca voluntariamente para pelejar a favor dos interesses de Deus nessa terra. Então Abraão, quando ele ouviu a notícia, ele orou, e porque o Senhor estava intercedendo por ele, na pessoa de Melquisedeque, ele teve o sentimento: eu vou lutar, eu vou buscar Ló. E ele tomou 318 homens que não eram soldados, mas ele tinha certeza da vitória. Por quê? Ele sabia: o meu Deus é o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Amados irmãos, amadas irmãs, nós vamos sair buscar os nossos irmãos que estão cativos.
o Senhor está intercedendo por nós. O Senhor está colocando em nossos corações esse sentimento de servirmos ao Senhor voluntariamente. Ninguém está nos obrigando. E ainda mais tendo a certeza da vitória, porque o nosso Senhor é o Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. Essa é a história, é a essência espiritual que está nessa porção de Gênesis 14, quando há menção de Melquisedeque. E tocando a realidade de Melquisedeque, Salmo 110 e no livro de Hebreus, nós podemos conhecer o que Melquisedeque fez nessa porção de Gênesis 14, mesmo que não esteja escrito aqui, mas está escrito nas outras porções. Aleluia! Nosso Senhor, Ele é o nosso Melquisedeque. Glória a Deus.